Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. A discussão da Lei Orçamentária Anual 2019 é uma discussão estratégica para o Estado do Rio de Janeiro, porque ela marca o fim de um ciclo que é o ciclo de gestão do PMDB no Estado do Rio de Janeiro e de um modelo que enfraqueceu as bases do Estado e nos deixou extremamente vulneráveis à crise que afetou todo o nosso país. Quando a gente tem debatido a crise no Brasil, muitas vezes a gente tem visto exercícios pouco honestos de se discutir essa questão. Quando se debateu a crise nacional, se debateu pouco, por exemplo, que era evidente que uma mudança no cenário internacional também era um componente para a gente entender a crise que afetava o Brasil. Quando se discutiu a crise da Petrobras, se tentou diminuir toda a gravidade da crise aos escândalos de corrupção da Lava Jato. Quando se sabia que boa parte do pano de fundo da crise que a Petrobras estava envolvida, que inclusive inviabilizou boa parte dos seus investimentos programados, foi a abrupta queda no preço do barril do petróleo. Já quando se discutia a crise no Estado do Rio de Janeiro, inicialmente se tentou fazer um exercício inverso, de dizer que a crise do Estado do Rio de Janeiro tinha como causa exclusiva a diminuição no preço do barril do petróleo e a diminuição da arrecadação com royalties. Com muito debate, com muitos embates, conseguimos colocar na pauta do Estado do Rio de Janeiro uma problemática mais complexa, que o modelo de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, das últimas 2 décadas, se viciou num mecanismo de concessão de isenções e subsídios fiscais como forma de tentar estimular novos ciclos de industrialização. E junto com esse único mecanismo, a gente assistiu a um desgoverno intencional por parte da condução do grupo político que esteve à frente do Estado do Rio de Janeiro, que fez com que esse mecanismo dos subsídios fosse cada vez mais anabolizado com esquemas de corrupção e favorecimentos de empresas sócias ou amigas desse grupo que estava instalado no poder. Não foi só a corrupção que quebrou o Estado do Rio de Janeiro. A corrupção foi mais um elemento a compor essa engrenagem que ajudou a aprofundar o cenário da crise no nosso Estado. Outro elemento importante para a gente discutir é o alto custo das terceirizações em algumas áreas. Hoje estão aqui ainda alguns representantes do concurso do Degase, a quem eu saúdo e declaro mais uma vez o meu apoio, que é muito ilustrativo do caminho que tem aprofundado a crise do Estado. São servidores concursados, aprovados, que não são chamados a tomar posse, mas que em seus lugares têm trabalhadores terceirizados, que desempenham as mesmas funções, que recebem um salário que está na mesma faixa, mas que não se submeteram a um processo de concurso público como eles, que não se submeteram a um processo de qualificação como que eles têm que se submeter para entrar em efetivo exercício. E mais que isso, para pensar a nossa crise, os funcionários hoje contratados no sistema socioeducativo não contribuem com o nosso sistema previdenciário como eles vão contribuir quando forem convocados. Na área da saúde,
o que a gente vê é uma irresponsabilidade. As OS gerindo praticamente toda a nossa rede hospitalar, encarecendo a atenção, impedindo a renovação da alimentação do nosso ciclo previdenciário e aprofundando a crise em que estamos metidos. Essa peça orçamentária de 2019 é mais do mesmo. Ela não enfrenta nenhuma das questões que nos trouxeram até o quadro que enfrentamos hoje de quebradeira total nas finanças públicas do Estado do Rio de Janeiro. Ela prevê não só mais um déficit de 8 bilhões de reais, como ela prevê, novamente, que o governo vai deixar de arrecadar cerca de 9 bilhões de reais com as isenções fiscais. Isso é o sinal de que o governo não fez o dever de casa e que nós, Assembleia Legislativa, fomos incapazes de exigir do governo que fizesse ou de fazermos nós mesmos pela nossa própria conta. A farra fiscal, reconhecidamente, um dos pontos de fragilidade das finanças públicas do Estado do Rio de Janeiro, a farra fiscal vai permanecer por mais um ano. E, mais uma vez, ela é o espelho do déficit orçamentário que a gente vai continuar enfrentando. O governo apresenta uma peça com déficit de 8 bilhões e reconhece que vai deixar de arrecadar 9 bilhões com a farra fiscal. Pouco se conseguiu mexer nisso e pouco se avançou na transparência dos números relacionados a isso. Assim como pouco se avançou também na gestão da nossa dívida ativa, que o governo continua projetando valores irrisórios de arrecadação, mostrando a sua incapacidade de fazer valer a fazenda pública, a cobrança, para fazer com que dever ao Estado não seja uma prática comum, como é hoje em diversos grupos econômicos. É necessário mudar a forma de enfrentar essa crise. Essa lei orçamentária embute uma previsão de arrecadação de cerca de 5 bilhões com o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Essa casa precisa fazer esse debate. Eu sou autor de um projeto de lei para ampliar o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um crítico ferrenho dessa carga tributária enorme que a gente tem, incidindo sobre consumo e produção. Eu defendo uma maior incidência de impostos sobre renda e patrimônio, não sobre produção e consumo. Mais que isso, uma parte considerável do Fundo Estadual de Combate à Pobreza não foi sequer investido nas áreas que, pela lei, ele deveria ser investido. Assim como na saúde, foram quase 3 bilhões que deixaram de ser arrecadados nos últimos anos, no Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, alimentado com dinheiro do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, foram quase 200 milhões de reais. É dinheiro que tinha que ter ido para a habitação social. É dinheiro que tinha que ter ido para o aluguel social das centenas, das milhares de famílias que hoje estão desabrigadas no Estado do Rio de Janeiro, fruto de tragédias que nos acometeram nos últimos anos e que ficaram sem receber o aluguel social. Muitas delas, inclusive, da minha cidade, Niterói, outras da região serrana, outras aqui da cidade do Rio de Janeiro. Então, é fundamental que a gente enfrente o debate do orçamento fazendo novos pactos e olhando para outras questões.
Eu quero saber, por exemplo, do futuro governador que se elegeu com uma plataforma de redução de impostos, se ele é favorável à ampliação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. E se ao ampliar o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e, portanto, retardar uma diminuição na nossa carga tributária, se ele tem o compromisso de manter os investimentos nas áreas previstas no Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Para concluir, por favor. Eu quero que o dinheiro do Fundo Estadual de Combate à Pobreza vá para as áreas para as quais ele foi feito. Habitação de interesse social, financiamento do transporte público. Não dá para mantermos nessa casa a política de carta branca. Principalmente quando o pano de fundo da carta branca, que é uma peça orçamentária que não é impositiva, é a reprodução dos mesmos erros. A gente tem que aprovar essa lei orçamentária anual, ou o ano fiscal de 2019 não vai se iniciar com a virada do ano. A gente tem que discutir e aprovar o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, ou o déficit orçamentário do Estado do Rio de Janeiro vai subir de 8 para 15 bilhões. Mas a gente também tem que garantir os recursos para que seja implementado o plano de cargos e carreiras dos servidores da saúde. A gente tem que retomar o financiamento de programas sociais estratégicos. Nós temos que retomar o respeito ao mínimo constitucional previsto para investimentos em saúde, na FAPERJ. Nós temos que interromper as pedaladas na educação que fazem com que, ano após ano, o pago seja diferente do empenhado em valores cada vez maiores. Se não se fizer isso, não há porquê se avançar no entendimento sobre o andamento dessas pautas que não são estratégicas somente para o próximo governo, que são estratégicas para o futuro do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu ressalto que a gente tem que mudar os caminhos da gestão financeira do Estado do Rio de Janeiro e ressalto que o novo governo eleito Para concluir, por favor, deputado. tem que estabelecer um diálogo mais próximo com essa casa para deixar claro quais são as suas intenções nessas questões problemáticas que hoje continuam latentes no Estado do Rio de Janeiro.